Boa noite, né, para todo mundo. Dizer que eu tô muito feliz de estar aqui hoje novamente. A gente já tá essa semana encerrando o nosso terceiro conteúdo, né? Então, que a gente já tá por um mês de curso, passa muito rápido, né, pessoal? Muito mesmo. E que eu tô gostando muito da participação de todo mundo e eu espero que vocês também, todo mundo esteja gostando, né? Então vamos dar continuidade hoje. Hoje nós vamos falar dos primeiros socorros em idosos. Então são coisas que a professora, mas tem diferença dos outros primeiros socorros? Em alguma coisa sim, né? Em algumas coisas são diferentes, mas não muito. Mas que é necessário vocês saberem de primeiros socorros, porque se acontecer algum eventual problema, vocês não vão ter problema com lidar com aquela situação, tá ok? Então eu quero que vocês acompanhem pela apostila, façam anotações, igual eu sempre falo para vocês. Teve alguma dúvida? Questione, pergunta, me chama lá no privado que eu falo também, tá bom? Que eu tô aqui para ajudar vocês, tá ok? E eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá? Isso que eu não quero. Quero que vocês saibam com o que estão lidando e saibam fazer bem feito, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre hipoglicemia. Lembra quando eu expliquei para vocês? Eu falei, tem siglas que são muito fáceis da gente já saber, né? Exemplo, tudo que houver com hiper quer dizer que está elevado. E tudo que estiver com hipo quer dizer que está abaixo. Então, hipoglicemia quer dizer o quê? Baixa do açúcar no sangue. Então, essa baixa desse açúcar no sangue, o que ela pode ocorrer? Principalmente em idosos, mas também em todas as outras pessoas. Pode causar tremores, sudorese intensa, né? Sensação de fome, de sono, sensação que a pessoa vai desmaiar, pode ocorrer também. E nada mais é do que, isso é o que significa hipoglicemia, baixa do açúcar no sangue. Não dá somente em pessoas diabéticas, pessoas normais também pode acontecer. Um exemplo muito comum, às vezes vocês também já tenham visto, a gente vai na academia, principalmente no período da manhã, aí uma pessoa começa a passar mal, né? Ela começa a querer desmaiar, começa a querer vomitar, fica com a boca branca. Então, isso é hipoglicemia, baixa do sangue, baixa do açúcar no sangue. Então, o que acontece? Aquilo ali, o nosso corpo, quando ele tende a trabalhar de forma mais acelerada, ele tende a gastar mais açúcar. Isso é o caso da academia. Então, por isso que às vezes acontece, a pessoa tá ali, ela não se alimentou direito, então o corpo vai pegar a reserva de açúcar, vai gastar e essa pessoa vai ter uma hipoglicemia. Então, ela vai passar mal, vai ter todos esses sintomas. Nos idosos, é comum acontecer, isso é comum do organismo deles, mas comum em pessoas que são diabéticas, né? Mas pode acontecer também nas pessoas que não são. Agora, por que ocorre com as pessoas que são diabéticas? Por isso que tem que ter um monitoramento minucioso do cuidador, porque somos nós que vamos ofertar o medicamento. Opa, o seu João não tomou a medicação de ontem à noite, então por isso que ele deu uma baixa de hipoglicemia agora de manhã. Então, isso tudo eu vou observar. Vou conversar com o cuidador da noite passada para que ele possa oferecer a medicação para ele na hora certa. Deixa um cronograma de medicação com um horário. Se for possível, eu faço um grupo no WhatsApp só dos nossos cuidadores e aviso para a gente saber se está tudo ok. Por quê? Porque o que é o bem interesse em comum dos cuidadores? Não é a saúde de quem a gente está cuidando? Então, isso tudo eu devo organizar essas ações. Se eu sei que o cuidador de noite é mais esquecido, ou o cuidador de manhã também, então eu devo observar isso. Se o idoso for diabético, tá ok? Então, o que é a prevenção disso? O que é a prevenção de pessoa que não pode ter uma hipoglicemia, ou para que não tenha uma hipoglicemia? O monitoramento, como eu disse, realizar atividade física consciente. Eu sei que aquele idoso ele não consegue fazer um esforço físico muito grande. Eu não vou pedir para ele, não vou exigir isso dele.
Alimentar-se de maneira correta, de 3 em 3 horas. Lembra que eu falei que se for necessário procurar um nutricionista, eu que vou saber da real necessidade daquele idoso, né? E fazer o uso do medicamento de forma correta. Se esse idoso usa insulina todos os dias, eu tenho que ofertar para ele todos os dias aquela insulina, tá ok? E outra coisa também, que é a aferição da hipoglicemia, que a gente tem que fazer todos os dias se for necessário, mas nesses casos é somente se o idoso ele tiver diabetes e fazer o uso constantemente de insulina injetável. Então aí que é necessário a gente fazer todos os dias, né, essa aferição da glicemia. Mas se não for por um eventual ocasião e ele teve uma hipoglicemia, não é preocupante, tá ok? Porque pode acontecer. Então, por isso também que nós, como cuidadores, a gente sempre deve ter por perto, né? Uma balinha, um gominho, sabe aqueles melzinhos? Então, a gente tem que ter por perto para oferecer para ele, porque aí a pessoa ingerir uma quantidade de açúcar, ela já volta e fica beleza, tá ok? Que mais, pessoal? Então vamos lá, que eu tô lendo aqui o WhatsApp também, a Jaciara perguntou se eu vou deixar gravada. Vou sim, pessoal, eu consegui, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Aí eu vou deixar gravada, vou linkar no YouTube, que eu tenho uma conta do YouTube, e vou mandar o link pra vocês assistirem, tá bom? Hoje eu tô fazendo tudo diferente, tô olhando até aqui tô usando o WhatsApp aqui no computador. Pensa pra vocês verem tanto que eu tô chique hoje, né? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, né? Quedas. O que acontece com quedas, né? Quedas, pessoal, é a sexta maior causa de mortes em idosos. Então, vocês imaginam o quanto essas quedas, elas podem influenciar. Ah, professora, mas o idoso vai cair, mas ele consegue se reabilitar depois. Pessoal, é muito, muito complicado queda em idosos. Por quê? Porque nem sempre essa queda vai ser só uma quedinha. Lembram da osteoporose? O idoso já tem os ossos frágeis. E mesmo os que não têm osteoporose, esse idoso, geralmente, quando ele cai, ele tem uma fratura. Então, ele pode quebrar um fêmur, quebrar um osso da bacia. E esses ossos, pessoal, principalmente em idosos, dificilmente eles se colam novamente. Então, esse idoso vai evoluir para óbito, infelizmente. Quando eles vêm a ter uma queda e tem fratura, eles dificilmente levantam da cama e conseguem ter uma vida normal novamente. Eles viram acamados e evoluem para óbito. Então, por isso que a gente tem que observar, né? Observar, estar junto, principalmente esses idosos hipoglicêmicos que eu acabei de falar. Então, às vezes, eles têm uma queda de hipoglicemia e caem no chão e tem uma fratura, fica pior ainda a situação. Idosos com problemas de visão, catarata, idosos com problema de demência, são idosos de risco. Lembra? Idosos frágeis de alto risco. Todos esses, se eu sou cuidadora de algum, eu tenho que ter uma atenção redobrada. E tenho que orientar a família também para adaptar a casa referente a isso, né? Mas nós sabemos que a nossa realidade não é essa. Então, nem sempre nós vamos cuidar de idosos que tenham essas condições. Então, a gente deve ofertar esse cuidado para ele. Evitar que ele tome banho em pé. Ofertar um cuidado para ele. Vamos dar uma volta, mas eu vou estar segurando no braço dele. Isso tudo eu devo observar. Vou sentar esse idoso, tenho que sentar ele com muito cuidado, verificar se a cadeira tá tudo ok, se sentou direitinho, isso tudo eu tenho que observar, tá bom? E o que são os cuidados preventivos? Porque lembrando, cuidado preventivo é milhões de vezes melhor do que remediar. Esse ditado é o mais certo do mundo. Então, o que eu tenho que fazer? Vou monitorar esse idoso, né? Principalmente idosos caidores, pessoal. O que é isso? Idosos que eles têm 2 quedas a cada 6 meses. Então, isso é muito, muito. Então, se tem mais do que isso, é uma atenção muito maior que eu vou ter que observar com ele. Os que têm diabetes, igual eu falei, referente à hipoglicemia, adaptar o ambiente à necessidade do idoso. Se o idoso não tem a condição, eu vou ofertar esse cuidado para ele, isso tudo a gente vai observar, tá? Facilitar o acesso de deslocamento para ele, isso tudo eu vou ofertar para ele, tá ok?
E caso, nossa, professora, ocorreu a queda, o que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar primeiramente esse idoso, como que está o estado clínico dele, se ele está confuso, se ele está perturbado, se ele está bem, se ele está comunicando, isso tudo eu vou observar, ou se ele está ciente de tempo e espaço onde ele está. Vou avaliar as condições físicas dele, vou olhar ele num breve exame físico, vou olhar esse idoso num todo, membros, tórax, cabeça, as pernas, os pés, isso tudo eu vou avaliar ele, né? E principalmente eu devo dar atenção, pessoal, ao nosso crânio, né? Olhar o crânio do idoso e aos ossos que eu já falei, da bacia e o fêmur, tá? Porque se tiver com alguma, se ele tá reclamando de dor após a queda e você vê que tem alguma coisa suspeita, corre com esse idoso para o hospital, tá ok? Porque aí vai ser necessário olhar, avaliar, a gente pode pecar pelo excesso, né? Levar no hospital para dar uma verificada nunca é demais, principalmente após uma queda, né? E principalmente se a queda for feia, que é o que ocorre geralmente com os idosos. Convulsões, pessoal. Ah, professora, mas idoso convulsiona? Convulsiona. E é muito mais comum do que vocês imaginam. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Acho que aqui a maioria das pessoas que estão fazendo curso são pessoas que moram em cidade pequena, mas mesmo assim, mesmo da cidade grande, a gente sempre tem os conhecidos, né? E um dia eu fui à igreja e eu tava lá sentada e de repente eu vejo uma senhorinha conhecida que na época ela era da minha unidade ali básica de saúde, ela era próxima, porque aí a gente conhece todo mundo. E ela passa com a neta correndo lá pra fora. Quando eu chego lá fora, ela tava tendo uma crise convulsiva. E eu olhei aquilo e eu falei, gente, mas eu já sabia que ela tinha, né, crises convulsivas e ela toma medicamento controlado. Aí eu já corri, liguei pro pessoal da ambulância e foi questão assim de 5 minutos, eles já vieram pra acudir ela. E as pessoas, o que acontece? As pessoas ficam em volta, né? Então os curiosos ficam em volta, ficam perguntando o que é, não dá espaço pra pessoa. Aí tinha um cara que tava querendo segurar ela e não é assim que a gente tem que proceder, né, com a pessoa. Vou explicar aqui agora pra vocês. Então, como eu já sabia da história dela, que ela já tomava medicação, é diferente. Mas isso pode acontecer. Então, no dia, ela não havia tomado a medicação à tarde. Aí ela foi para a igreja mais ou menos umas 7 horas e passou mal. Então, quem toma anticonvulsionante tem que tomar todos os dias na hora correta. Porque senão ele pode ter uma crise convulsiva em qualquer lugar, né? E a convulsão nada mais é do que a contração da musculatura, a contração adversa. Faz movimentos diferentes, né? E desordenados. Com a perca ou não da consciência. E pode estar relacionado a diversos fatores também, não só a pessoas que já têm crises convulsivas por outros fatores, mas por traumatismo craniano, por algum distúrbio hereditário, né? Pode herdar também, pode ser comum. Por algumas doenças que afetam o cérebro também pode acontecer, tá ok? E o que são as causas mais frequentes? Igual eu acabei de citar, a pessoa não tomava medicação e deixou de tomar medicação no dia, choque elétrico, acidentes com traumatismo craniano, bateu a cabeça muito forte, pode acontecer a crise convulsiva, distúrbios neurológicos também. E outra questão que pode acontecer também, pessoal, de ter crise convulsiva, provavelmente quem é mãe aqui já sabe, febre. Idoso está com febre muito alta, eu tô tentando abaixar a febre em casa, já dei medicação, não adiantou, é a mesma coisa com criança. Corro com esse idoso para o hospital, porque febre muito alta, o que pode acontecer? A pessoa pode convulsionar ali na sua frente. E é assim, uma vez convulsionou, vai chegar determinada vez, deu febre novamente, aquela pessoa vai convulsionar novamente, parece que ficou a memória. Então é isso que acontece, eu tenho que evitar essa crise convulsiva, tá ok? E o que são os cuidados que eu tenho que fazer? Aconteceu, convulsionou. Primeira coisa, a pessoa tá caída no chão, eu vou afastar as coisas que podem machucá-la. Eu jamais, em hipótese alguma, eu vou enfiar o dedo dentro da boca dessa pessoa. Tem aquele mito de desenrolar a língua que vai morrer engasgada. Isso é mito. Então, você não enfia o dedo porque você pode ficar sem o dedo.
Lembra dos movimentos involuntários? Vocês já viram como que é? Então a pessoa fica batendo o queixo. Então o que pode acontecer? Ela pode travar no seu dedo e vai arrancar o seu dedo. Então o que eu faço? Afasto as pessoas, os curiosos, afasto as coisas que podem machucar essa pessoa, viro ela, lateralizo ela de lado, porque se ela salivar, se ela babar excessivamente, ela não vai engolir, não vai respirar essa salivação. Vou afrouxar roupa, se tiver com roupa muito apertada, vou olhar isso, jamais vou segurar a pessoa, porque você pode se machucar também, porque ela vai estar fazendo movimentos involuntários. Vou chamar a ambulância, né, o SAMU ou o que tenha na minha cidade e vou cronometrar. É isso são os primeiros socorros. Vou cronometrar, vou ver a quantidade de tempo que ela deu a crise. Logo chega o socorro, o que eu vou fazer? Vou falar pro pessoal, falar, não, ela teve crise convulsiva durante 5 minutos. Então, isso que eu vou fazer. No mais, não há nada que pode ser feito. Não posso jogar água, não posso dar um susto, é só isso, afrouxar roupas, afastar alguma coisa que possa machucar, afastar os curiosos, lateralizar a pessoa e cronometrar a quantidade de tempo, tá ok? É só isso que a gente faz nos primeiros socorros em crises convulsivas. Engasgos, vamos falar dos engasgos agora. Muito comum a gente às vezes fala assim, mas fulano morreu engasgado. Gente, acontece e muito. Esses dias eu tava vendo a reportagem de uma criança de 4 anos de idade, tava jantando em casa, normal, engoliu um pedaço de carne muito grande, a gente nem imagina, né? Os pais não sabiam ofertar os primeiros socorros, a criança morreu engasgada. Morre mesmo, pessoal. Se não ofertar os primeiros socorros, a pessoa morre, a pessoa vem a óbito, né? Então, como que eu vou diferenciar? Como que eu vou saber que a pessoa tá engasgada? Primeiro, eu vou ver que é o sinal clássico, a pessoa vai levantar as mãos, né? Ou então ela vai pôr a mão no pescoço, que isso é muito comum quando a pessoa tá engasgada. Por quê? Porque falta o ar pra ela, né? Então, você pergunta, você fala, você comeu alguma coisa? Você se engasgou com alguma coisa? Porque isso pode passar despercebido, a gente não sabe. Às vezes aquele idoso ali pegou alguma coisa que estava na beira da cama, comeu, ou então na hora que você está ofertando alimentação para ele, pegou alguma coisa no próprio prato e você não viu. Então você pergunta. Se ele não consegue falar e emitir nenhum som, então você já vai atentar se abrir, né, o seu farolzinho vermelho e já vai observar. Agora, se ele conseguir te falar, porque às vezes ele vai falar, ainda foi, falar, eu não tô engasgado, então aí é melhor ainda. Então, o que eu devo fazer? O que eu faço quando essa pessoa e eu vejo a confirmação que ela está engasgada? Então, eu vou ofertar para essa pessoa, vou fazer a manobra de Heilig. A manobra de Heilig, pessoal, consiste naquele abraço que a gente dá por trás da pessoa, a gente sobrepõe as mãos e aperta bem no processo tifoide da pessoa. Onde é esse processo tifoide da pessoa? Abaixo do nosso osso externo. Eu vou mostrar para vocês que eu coloquei na nossa apostila. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Eu vou abraçar essa pessoa, vou saber se ela tá engasgada ou não. Vou sobrepor a mão uma na outra para ficar firme e vou pegar essa pessoa por trás, bem aqui abaixo, processo tifoide, esse osso que nós temos grande, aqui, ó, bem aqui, na junção das nossas costelas. E vou fazer um movimento bem forte, puxando essa pessoa para trás. Essa manobra de Heilig, se a pessoa estiver engasgada, você vai apertar várias vezes até ela desengasgar. Fiz isso, é batata, ela desengasga. Professora, mas e se esse idoso meu tiver acamado, tiver deitado e tal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar esse idoso. Sentando esse idoso, eu vou chegar por trás nele. Da mesma forma, eu mandei a figura para vocês. Sentado ou deitado. Aqui na figura deitado, estão vendo? Vou abraçar ele aqui por trás e vou fazer essa compressão da mesma forma. Se eu não consigo sentar esse idoso, eu vou fazer deitado da mesma forma também. Vou apertar, é o local, pessoal, abaixo desse processo tifoide, pode pegar em vocês esse osso duro, assim que ele acaba, tem um fundo, a gente pode apertar que a gente sente. Deixa eu levantar para vocês verem. Aqui, ó,
abaixo do processo tifoide, né, gente, ó. Abaixei, apertou, fiz a compressão forte, firme, essa pessoa vai colocar pra fora, vai vomitar, mas ela vai desengasgar. Então, eu faço compressões firmes, tá ok? E se esse idoso, ele deambula, o que é deambular? Se ele anda, né, eu devo orientá-lo também, né, porque se ele engasgar e estiver sozinho, o que ele deve proceder? Nesse mesmo processo tifoide onde eu expliquei pra vocês, ele deve jogar o corpo em cima da cadeira. Se ele estiver sozinho, ele vai conseguir fazer essa manobra e vai desengasgar, tá bom? Então, pessoal, então qualquer dessas, o que a gente faz? Como que a gente pode evitar esses engasgos? Lembrando o cuidado preventivo. Eu devo o quê? Fazer as refeições no ambiente calmo com esse idoso, longe de distrações com a TV que isso pode dificultar. Evitar conversas que ele possa sorrir durante as refeições, eu devo ficar calada, não fazer nada, né? Para que ele fique concentrado. Oriento ele a comer devagar, mastigar bastante. Se for carne, então eu devo cortar pequeno e ofertar para essa pessoa. Não alimentar ele deitado, de forma alguma. Professora, mas esse idoso não senta, né? Ele não fica sentado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse idoso, vou colocar algumas almofadas atrás nele e vou ofertar a comida para ele, tá? Mas jamais ofertar comida deitada, porque é um risco muito maior dele engasgar do que eu sentar ele, tá ok? Quando eu vou ofertar comprimido, medicação para ele da mesma forma, vou sentar esse idoso, vou tentar sentá-lo e sempre dar uma quantidade maior de água, porque comprimido é muito ruim de engolir, não é, pessoal? Então, o comprimido é muito ruim, muito difícil, então eu sempre devo ofertar para ele com a quantidade maior de água, para que fique mais fácil para ele deglutir aquilo ali, que não fique parado na garganta dele, tá ok? Então, com o engasgo, evitar o cuidado preventivo, fazer as manobras necessárias. Se ele fica em pé, faça a manobra de Heilig em pé. Se ele é acamado, vou sentar ele para fazer a manobra. E se ele consegue andar sozinho, eu vou orientá-lo também, porque se ele engasgar, ele conseguia fazer a manobra nele sozinho, tá ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar sobre as queimaduras, tá? É o nosso último tópico de hoje, tá ok? O que são as queimaduras, pessoal? As queimaduras, elas dominam-se como alguma lesão causada no organismo humano, de curta ou de longa ou prolongada, né? E pode ser por temperaturas extremas que o corpo é exposto. Mas ela pode ser por fogo, por queimadura química, né? Ah, professora, o que é queimadura química? Um exemplo bem clássico de queimadura química, pessoal, é soda cáustica. Então, essa soda cáustica, ela pode causar essa queimadura. Então, a partir do momento que essa pessoa é exposta, né, a essa soda cáustica, então isso pode acontecer. Eu sumi minha tela aqui, gente, agora. Deixa eu voltar aqui. Agora eu não vou dar conta, vocês acreditam? Peraí, voltei agora. Então, pessoal, ou temperatura, como eu disse, ou então alguma exposição a algum produto químico, né? Isso pode acontecer. Que boa pode causar queimaduras também. Mas aonde, professora? Tanto na pele quanto da respiração. Existem relatos de pessoas que às vezes passam a quiboa muito forte no banheiro. Então, essa pessoa tem uma queimadura respiratória, porque aquilo ali é um produto químico, ele pode causar isso também, tá ok? Mas que essas queimaduras, elas têm os graus referente à nossa pele, né? O que é o primeiro grau, pessoal? É mais comum, é uma queimadura mais comum que não foi tão agressiva. A pele fica avermelhada, fica ressecada, arde pra caramba, não é verdade? E nem sempre essa queimadura de primeiro grau é grave. Aí nós temos a queimadura de segundo grau. O que acontece? Ela atinge um pouco mais de camadas da nossa pele, ela é um pouco mais profunda.
Então, geralmente elas causam bolhas que ficam cheias de água, né? E causam uma dor e uma ardência local muito grande, principalmente quando essas bolhas estouram, né, pessoal? Então, dói muito. Isso é uma queimadura de 2º grau. E a de 3º grau, ela atinge todas as camadas da pele. Pode acometer músculos, ossos, causa feridas profundas e ela pode ser indolor ou não. Professora, mas como que essa queimadura de 3º grau pode ser indolor? Porque, pessoal, ela atinge os nervos. Então, destruir os nervos, porque a inervação que nós temos no nosso corpo, que nos causam dor, que nos deixam ter essa percepção. Então, a partir do momento que queima e lesiona todas essas camadas, então pode ser que a pessoa não tenha dor, mas pode ser também que ela grite de dor. Depende muito do que foi acometido, da quantidade de pele, da quantidade local. Então, isso depende bastante, tá ok? E eu coloquei uma figura que dá pra gente observar bem, que é a figura de 1º, 2º e 3º grau. No que vocês olharem na apostila de vocês, dá pra identificar bastante. Queimadura de 3º grau, pessoal, muito comum em choque elétrico, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa toma um choque elétrico, ele entra, né, vamos supor, pela mão onde tocou, ele entra, ele destrói todos os tecidos, dependendo então conforme da descarga, por isso que as pessoas morrem. E ele sai explosivo, então ele causa essa queimadura de 3º grau. Onde ele sai, ele faz um buraco, ele destrói. Então, por isso que geralmente as pessoas que tomam choque elétrico nessa descarga muito grande, elas morrem. Choque de raio, então isso também pode acontecer, tá ok? Então, é um exemplo de queimadura de 3º grau que eu dou pra vocês, tá? A queimadura ocorreu, né? Eu fui ofertar um chá para esse idoso e às vezes estava um pouco mais quente. Então, por isso que a gente tem que ter observação, porque lembrando que a pele do idoso, o que ela é? Ela é fina, muito mais fina do que a nossa. Então, eu nunca vou pela minha percepção. Eu vi que aquele chá ali, mas ele tá um pouco quentinho pra mim, mas eu não vou ofertar para esse idoso, eu vou esperar ele esfriar. Porque justamente por causa disso, mas a comida tá na temperatura boa pra mim. Então você espera ela ficar mais fria para você ofertar para esse idoso, tá ok? Então isso tudo eu vou ficar atenta e vou observar, porque isso aqui é tudo um cuidado preventivo. Eu vou prevenir para que esse idoso não se queime. Então eu vou extinguir o agente causador. O que é isso? Eu vou tirar de perto produtos que possam causar queimadura, que eu sei que aquele idoso é custoso, ele pode mexer. Eu vou ofertar a comida mais fria para ele, como eu acabei de explicar. Se esse idoso gosta de tomar café, então eu vou esfriar o café para ele. Isso tudo eu vou observar, tá? Higienizar bem as mãos quando eu for tocar nessa queimadura. Então eu preciso estar com as mãos bem limpas. Por quê? Porque aquilo ali é uma área aberta de contaminação. Porque se eu tiver com a mão suja, eu posso passar uma infecção para essa pessoa. Então, eu lavando as minhas mãos, fazendo asepsia com álcool também, né? Então, eu vou estar com a minha mão limpa, então eu posso ajudá-lo, não vou passar uma infecção para ele. Colocar a área atingida da queimadura em água corrente, água fria, sem esfregar e, se possível, até que a região seja esfriada. Então, eu vou colocar lá debaixo da torneira e vou deixar essa água correr. Não vou esfregar, não vou fazer nenhum movimento. Só vou deixar lá para que essa pele esfrie, porque quando ocorre queimadura, o que acontece? A pele esquenta demais. Então, quando acontece, eu devo colocar na água fria e deixar a água correr, para que essas pessoas sintam alívio, porque senão aquela dor só vai aumentando, né? Caso o idoso sinta sede, eu devo ofertar água para ele, vou hidratá-lo também. E vou acionar o SAMU ou a ambulância local que eu tenha, né, ali por perto, para que eles possam vir e ofertar as medidas corretas para esse idoso, tá? O que eu não devo fazer de maneira alguma, se esse idoso tem alguma queimadura, né? Eu não vou aplicar nenhum produto nessa área atingida. Lembra dos mitos antigamente? Borra de café, pasta de dente, urina, pomada, óleo. Eu não vou fazer nada disso. Eu só vou colocar
o local onde foi queimado debaixo da torneira e deixar aquela água correr sem esfregar para que aquele local possa esfriar. Não vou tentar estourar nenhuma bolha, porque ela por si só ela seca, tá ok? E devem ser manuseadas, por exemplo, eu devo levar esse idoso, quando ele tem uma queimadura, para fazer curativo, lá no postinho de saúde, porque eles vão mexer de forma correta, com material esterilizado, porque é uma via aberta de contaminação, essa queimadura. Tecidos e os materiais que ficaram grudados na queimadura, se for uma queimadura mais extensa, eu deixo elas lá. Não retiro, tá ok? Por quê? Porque se eu for retirar, se esse idoso queimou no local que ele tava com a blusa de manga longa, eu deixo lá, eu não retiro, deixo para os profissionais tirarem, tá ok? Porque vou lavar da mesma forma com a água, mas eu não retiro, porque se eu for tentar tirar, vou arrancar a pele, vou deixar aquilo ali aberto, então não vai ser feito curativo no momento. Lembrando que é uma via aberta de contaminação para esse idoso e eu devo evitar isso para ele. Então eu só lavo, deixo o tecido da mesma forma, mas eu não retiro ele do lugar, tá ok? E se possível, pessoal, como eu já falei, evitar que as bolhas sejam estouradas e que a pele das mesmas se arranquem. Alguém aí já teve uma queimadura de 2º grau? Eu já tive, dói pra caramba. E se por algum acaso essa bolha estoura, parece que infecciona o machucado, não é verdade? Então vocês imaginam isso na pele do idoso, que tem a pele muito mais frágil do que a nossa. Aí fica muito mais complicado, né, pessoal? Então, ocorreu, devo levá-lo para alguma emergência, ligar para o SAMU, se não tiver como levá-lo, para que eles possam fazer o curativo, se for necessário fazer um debridamento, porque eles vão colocar anestesia, porque dói demais, né? Esse idoso às vezes não consegue deixar com que eles façam de forma manual, e lá eles vão saber como lidar e vão fazer o curativo, vai passar medicação para que esse idoso possa restaurar, né, a saúde dele, tá ok? Então, pessoal, então a nossa aula era isso hoje, tá? Amanhã eu quero ver se eu mando um podcast para vocês, aliás, eu vou mandar, mas como agora eu consegui filmar a aula, olha que beleza, deixar gravada, então às vezes a gente faz até uma aula, fica bacana, porque aí eu mando também o link lá no YouTube, quem não precisa, quem não der conta de assistir, aí assiste depois, tá ok? Agora eu tô podendo com essa aula gravada aqui. Ai, ai, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Vou postar essa também, pode deixar. Essa daqui eu vou, assim que eu já colocar lá, eu vou ver se ficou tudo ok. E vou... Professora, Oi. Com criança, o procedimento quando engasga é o mesmo que com adulto? O mesmo. A única coisa que vai acontecer de diferente é porque você tem que colocar essa criança em cima de uma cadeira, né? Pra ela ficar à sua altura e você conseguir fazer a manobra de relish. Ou você agachar e ficar da altura dessa criança. Eu prefiro colocar na cadeira e eu fazer a manobra, porque quando a gente agacha, parece que você perde um pouco a força. Então, quando essa criança está da sua altura e você faz a manobra de relish, ela é muito mais satisfatória, eu acho. Mas se você não perde a força agachando por trás e fazendo forte também, beleza, pode fazer da mesma forma. Mas é o mesmo procedimento. Agora, com crianças de 0 até 1 ano, é feita de forma diferente, que é o que? Que nós vamos bater na costa, virar ela com a cabecinha aqui para baixo, né? E vou bater nas costas, fazer compressões firmes até essa criança conseguir desengasgar. Aí, a partir de 1 ano, é a manobra de relish que eu oferto caso ela esteja engasgada. Tá ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Nenhuma dúvida? Não, então tá bom, pessoal. Então eu fico feliz, satisfeita, tá? Então um abraço pra vocês. Boa noite, tá? Fiquem com Deus. E assim que eu já colocar lá no YouTube, eu já mando o link pra vocês, tá ok? Agora vai ficar muito mais fácil. Então, amém. Qualquer dúvida, podem me chamar aí no privado, tá bom? Então, um abraço pra vocês. Boa noite, tá? Fiquem com Deus, viu?